Olá, amigos. Estamos aqui na Prefeitura Municipal aqui o Paço Municipal, né? E nós estamos aqui a convite do prefeito Guti. Ele esteve no nosso programa e quando terminou aquela última entrevista, ele disse que a próxima entrevista deveria ser aqui no Paço Municipal. Então viemos aqui conversar com ele. São 100 dias da administração Guti. O que ele realmente conseguiu fazer, o que ele não conseguiu fazer e o que ele ainda está nos planos do prefeito fazer. Os comissionados, a questão do salário dos servidores públicos, a saúde, os transportes, ele vai falar tudo para vocês. Acompanhe essa matéria que fizemos com toda a equipe TBL, o programa Tribuna Livre, aqui no Paço Municipal com o prefeito Guti. Olá, seja bem-vindo ao programa Tribuna Livre. Hoje nós temos aqui algo muito especial. Estamos na sala do prefeito. Você sabe que eu sempre tive uma curiosidade de saber onde que o prefeito trabalha efetivamente, porque poucas pessoas efetivamente conseguem entrar nessa sala. E hoje você vai ter o privilégio. Queremos agradecer ao prefeito Guti por nos receber. Olá, prefeito, obrigado por nos receber. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Tribuna Livre. Fala, Roberto, é um prazer estar no programa, é um prazer recebê-los aqui na prefeitura. E diria que muita gente já veio aqui nessa sala porque a gente faz, né, você na prefeitura, já foi um sucesso, já fizemos algumas vezes e vamos fazer mais também. E é justamente isso, o que você está levando para o seu público, é desmistificar isso, é mostrar que isso aqui é mais um lugar como qualquer outro onde você trabalha. E aqui a gente tem por obrigação receber a população, né, dentro da prefeitura para tentar melhorar a qualidade de vida de cada um que vem reivindicar. Bom, são completando 100 dias aí, uma grande expectativa para esses 100 dias. Sempre houve muita discussão com relação às suas dificuldades no início do governo, porque todos sabiam, mesmo o prefeito anterior admitia a dificuldade financeira. Bom, vamos começar a fazer uma avaliação desses primeiros 100 dias. Bom, a grosso modo, está conseguindo fazer o que você pelo menos planejou? Bom, primeiro a gente tem que mostrar um panorama do que foi herdado da gestão anterior. Nós imaginávamos, enquanto vereador e até mesmo na transição, que Guarulhos teria uma dívida alta, uma dívida de 4,5 bilhões de reais. Mas depois esses dias de começo de mandato, a gente percebeu que a dívida era muito maior, de 7,4 bilhões. Só a dívida do SAAI com a Sabesp já gira em torno de 3 bilhões aproximadamente. Então, são muitas dívidas que a gente tem que buscar equacionar. Só que não basta a gente apenas saldar essas dívidas. A gente tem que investir, a gente tem que melhorar a qualidade de vida. Então nós estamos fazendo todos os esforços possíveis e impossíveis para aumentar a nossa arrecadação sem aumentar os impostos. E aí sim conseguir investir e também ir aos poucos diminuindo essa dívida que é gigantesca. Mas é possível, só que a gente tem que pedir paciência ao morador de Guarulhos, porque é natural. Quem me elegeu, né, e foram bastante pessoas que apostaram no Guti, eles têm sede de mudança, eles querem ver realmente na prática a cidade avançando. E a gente já avançou bastante, falta muito ainda, a gente sabe disso, falta muitas coisas, principalmente na área da saúde, que é o nosso maior desafio, mas antes de conseguir efetivamente mudar a saúde, a gente precisa buscar equalizar as contas públicas para aí sim conseguir investir. O senhor citou o SAAI, acho que foi a primeira grande vitória que o senhor conseguiu. Como é que o senhor conseguiu aumentar o fluxo de vazão de água aqui para a cidade de Guarulhos, se outra administração não conseguiu efetivamente? O que aconteceu ali para aumentar o fluxo e o senhor começar a pagar a dívida, ou pelo menos pagar em dia o que é gasto de água para a Sabesp? Bom, logo depois que eu fui eleito no segundo turno, 2 dias depois eu já estava com o governador Geraldo Alckmin
o Márcio França, que é o vice-governador, justamente para falar sobre isso. Nós guarulhenses vivemos muitos problemas com a questão do rodízio de água. E a gente sabe que com alguns ajustes a gente conseguiria melhorar muito. Né? Para deixar realmente sem rodízio, aí são milhares e milhares, praticamente bilhões até de investimento, para a gente conseguir deixar a cidade inteira sem nenhum tipo de rodízio. Mas, através de manobra e mais recebimento de água, que é o que a gente já conseguiu liberar, face a Sabesp, 0,7 litros por segundo, né, a mais na cidade de Guarulhos, a gente já conseguiu melhorar muito a distribuição. Ou seja, de 60% a 65% do território guarulhense hoje não tem mais a sensação de rodízio. O que significa isso? A gente tem rodízio sim, né, na maior parte de Guarulhos, porém o rodízio vai do final da tarde até a madrugada. Então o morador acaba não sentindo que há rodízio. E isso a gente avançou e avançou em quase 65% do território guarulhense e foi em 10 dias uma grande marca do nosso governo. E a gente conseguiu mostrando transparência, mostrando lisura e vontade de resolver o problema. Tanto que você comentou também, a prefeitura não pagava a conta de água do SAI com a Sabesp, né, a nossa conta de água, há 2 anos. E são basicamente entre 15 e 17 milhões todo mês. E a gente conseguiu já fevereiro a gente já pagou, março a gente já pagou, abril já temos provisionado para pagar, então a gente está saldando a nossa dívida e para muitas pessoas parece que é obrigação, mas do jeito que vinha a cidade, isso a gente tem que comemorar muito. E em janeiro a gente conseguiu já pagar 1/3 da nossa conta. Então, logo no primeiro mês a gente já conseguiu mudar e quebrar o paradigma e mostrar realmente credibilidade ao governo do estado, à Sabesp. Bom, uma outra questão que o senhor acabou conseguindo foi, de uma certa forma, demorar para mandar um projeto de lei que acabou economizando muito para a prefeitura, que é o dos cargos. Muita gente apostava que esse projeto seria mandado já no mês de janeiro. No entanto, demorou 3 meses. Efetivamente, quanto foi economizado nesses 3 meses sem a criação desses cargos comissionados? Bom, Alberto, primeiro, nós não demoramos porque nós realmente optamos pela demora. Como todo mundo que orbita o mundo político sabe que algumas vezes foram criados esses cargos e esses cargos, face ao Tribunal de Justiça, foram declarados ilegais, irregulares. E aí acabou caindo, tiveram que mandar um novo projeto de lei. Para a gente não incorrer nesse mesmo problema, nós nos certificamos, juntamos toda a nossa equipe jurídica, buscamos pareceres, conselhos de os diversos órgãos aqui do estado de São Paulo para justamente fazer um projeto de lei que parasse em pé. E é importante destacar que a gente reduziu praticamente, eu sempre falava na campanha que a gente ia reduzir 30% dos cargos comissionados. A gente reduziu praticamente 40%, 38,5% para ser mais preciso. Ou seja, a gente conseguiu entregar muito mais do que a gente prometeu. E isso é um grande avanço para nós. Nós também, junto a um outro projeto de lei, a gente reduziu de 32 coordenadorias e secretarias para 20. Também começa a gerar uma economia. E juntando tudo, a economia hoje passa em torno de 3,7 milhões de reais mês. Se a gente somar todos esses meses, durante todo o mandato, a gente ultrapassa a marca de 230 milhões economizados. Mas para a gente sentir reflexo na prática, desses 230 milhões, é só quando acabar o mandato mesmo, mas é muito importante porque a gente vai economizando. Muitas pessoas perguntam, Guti, e a gente teve uma grande vitória, né? A gente conseguiu, em pouco tempo, fazer com que a nossa CND ficasse realmente possível para que a gente recebesse recursos. Então a gente conseguiu regularizar a CND em pouco tempo e a gente já tirou um dinheiro represado que existia de mais de 130 milhões de reais, 123 milhões de reais precisamente. E a gente conseguiu receber esse dinheiro. As pessoas, Guti, mas e esse dinheiro? É importante dizer que todo esse dinheiro que a gente está conseguindo de investimento ou de dinheiro que estava represado, isso a gente vai amortizar muito na dívida e também muito em investimento. Esses investimentos, eles precisam ser licitados, a gente precisa, não é simplesmente, recebi que nem você na sua casa. Você tem um dinheiro lá que você não contava muito. Aí você vai e consegue desbloquear esse dinheiro na justiça, sei lá. Você consegue desbloquear. Você pode fazer o que você quiser, bem entender com ele. Na iniciativa pública, não. Você tem que licitar, você tem que fazer uma série de trâmites legais para que você consiga investir. Então é importante, muitas pessoas não entendem. Pô, mas recebeu, então investe na cidade. Não, a gente tem que obedecer uma série de legislações
para não incorrer em nenhum tipo de responsabilidade fiscal. Explica para nós o que é CND, para o povo já fica bem claro. A cidade estava com o nome bloqueado, sujo. Mas mesma coisa, você está com o seu nome no Serasa, lá você não consegue buscar empréstimo, você não consegue fazer financiamento. Guarulhos, exatamente, CND, Certidão Negativa de Débito. Então nós estávamos com o nome sujo. E em pouco tempo, em 70 dias aproximadamente, uma série de problemas, INSS, Previdência, uma série de coisas que foram deixadas de serem pagas, né, não foram pagas, e aí acabou resultando no nosso nome ficar sujo. E aí a gente, em 70 dias, um trabalho muito forte no governo do estado, um trabalho no governo federal, a gente conseguiu sanar esse problema e hoje Guarulhos pode receber os investimentos. E agora é o nosso próximo desafio, buscar investimentos, já estamos conseguindo buscar emendas parlamentares, coisa que Guarulhos não podia receber, já estamos trabalhando muito para investimentos do governo do estado, do governo federal também. Então acredito que a partir do meio do ano, a gente vai ter um reflexo positivo desse dinheiro chegando no nosso município. Conseguimos também liberar 160 milhões, que era para a mobilidade urbana, recentemente, e vamos conseguir investir aí também para o segundo semestre, já vamos conseguir investir maciçamente esse dinheiro na mobilidade urbana. Bom, o senhor falou sobre mobilidade urbana. Transporte é um problema sério na cidade. Mobilidade vai de buraco a ônibus que o senhor prometeu com ar-condicionado, Wi-Fi. Temos aí a questão também dos micros. Eu tenho conversado com Mossoró, com Alemão, que são dois líderes, e eles falam de falta de pagamento. Quer dizer, é um problema muito grande, né? São vários problemas. Vamos falar especificamente do transporte, já que o senhor começou em mobilidade. Como é que o senhor está conduzindo essa questão? Desde o buraco, que temos muito pelas ruas, até a questão de tarifa, que o senhor enfrentou um problema no começo do ano, e agora pagamentos e repasses de subsídios. Bom, Humberto, são uma série de fatores que você levantou na pergunta. Primeiro, existe a questão da mobilidade urbana. Nós estamos fazendo toda uma reestruturação, uma reengenharia nas linhas, justamente para conseguir ter ônibus onde precisa ter ônibus. Às vezes existem linhas que estão superpovoadas de ônibus, que eu diria que tem mais ônibus do que é o necessário, e existem linhas que tem muito menos ônibus do que o necessário. Sem contar a qualidade dos ônibus, eu já fui em alguns, eu já retirei pessoalmente alguns de circulação porque estavam com pneu careca, com problema estrutural de segurança. Eu pessoalmente mandei ir para o pátio porque eu não tinha condição de continuar rodando. Então nós estamos fazendo todo esse estudo para conseguir atingir a maior quantidade de passageiros e distribuir melhor dentro da cidade de Guarulhos. E também passa pela melhoria da qualidade dos ônibus. Se você pegar a frota de Guarulhos, ela não é velha, né? Pelo contrário, é uma frota, e aí eu estou falando dos concessionários, e os permissionários também estão na grande batalha deles, porque existe um passivo enorme que foi deixado, tanto para o permissionário quanto para o concessionário, mas eles estão sendo heróis, continuando empreendendo, trabalhando, levando o passageiro, mas a gente precisa realmente, isso foi um compromisso que eu fiz junto às empresas aqui de Guarulhos, para que a gente conseguisse ar-condicionado dentro dos ônibus e gradativamente será instalado, para que a gente conseguisse Wi-Fi também, e esse começa um pouco antes, já está em vias de começar Wi-Fi dentro dos ônibus. Enfim, uma série de benfeitorias, até mesmo a gente tem que se preocupar com o meio ambiente, com a natureza. Então, usar combustível com fonte renovável. A gente está trabalhando muito para que a gente consiga ter uma cidade que entregue muito mais, sem dúvida alguma, e vamos fazer. Aí temos a questão que você abordou também do reajuste da tarifa, né? Do bilhete. A Guarulhos hoje é a cidade que menos reajustou na Grande São Paulo, né? A maioria, a média é 4,20. A gente está com uma tarifa de 4,15. Então é uma tarifa que foi menos reajustada do que a maioria. E temos também um grande fator que a gente precisa mencionar aqui, que é toda a questão de infraestrutura. E aí a gente passa pela zeladoria, que foi o que você perguntou. Não se trata apenas de buraco, mas se trata de zeladoria. E a gente avançou muito na zeladoria. A zeladoria de Guarulhos hoje, e os moradores podem atestar isso, é óbvio que a gente não conseguiu ainda deixar a cidade um brinco, né? Foram 100 dias, mas a gente melhorou muito. Então, tapamos mais de 17 mil buracos em 100 dias. Para você ter uma ideia,
São Paulo tapou aproximadamente 30 mil. E São Paulo é 10 vezes maior do que Guarulhos. Então, proporcionalmente, a gente avançou bastante nessa questão de tapa-buraco. A grama em Guarulhos, lógico que ainda existem lugares que a gente não conseguiu chegar, mas está muito mais, tá perfeitamente cortada, guias pintadas, enfim. Existe uma série de fatores de zeladoria que a gente conseguiu avançar. E estamos também trabalhando muito forte na questão do descarte regular de lixo. Já conseguimos aprender uma série de pessoas que estavam descartando irregularmente. Nós temos mais de 400 pontos viciados de descarte. Por isso que mandamos um projeto de lei, está aguardando para votação, um rito da Câmara, para que a gente consiga votar o mais rápido possível e conseguir punir. E chegando a multas até de 30 mil reais, para que a pessoa pense duas vezes antes de vir descartar o lixo irregularmente aqui em Guarulhos. É verdade. Com relação a isso, né, a GCM tem feito algumas apreensões. Por que isso não era feito antes? Bom, Roberto, eu não posso falar de antes. Eu fiscalizava enquanto vereador e a gente cobrava. Agora eu posso falar dessa nova gestão ao qual eu tenho a titularidade e obrigação de trabalhar. E a gente está fazendo isso porque danifica demais o meio ambiente. E a pessoa que descarta, provavelmente, não é nem de Guarulhos. A pessoa que vai por um descarte regular, muitos dos casos não é de Guarulhos. E quem descarta numa determinada rua, com certeza não mora naquela rua. Então a gente, além de multar, né, que seria o segundo passo, mas o primeiro passo é conscientizar, é mostrar. Se você fizer errado, se você descartar, você está atingindo diretamente o seu semelhante, atingindo a espécie humana, e a gente não pode deixar isso acontecer. Então, a gente vai ser muito enérgico, vai ser muito duro. Já aprendemos caminhões, já aprendemos retroescavadeira, motosserra, nessas questões ambientais. E não só a Guarda Ambiental, mas a Secretaria de Desenvolvimento Urbano também está bastante focada nessa questão. Bota fora irregular, nós estamos também trabalhando muito. Lacramos recentemente um bota fora gigantesco, irregular, até foi matéria da grande mídia. Ou seja, a gente está trabalhando duro porque a gente acredita que nós temos responsabilidade objetiva com o meio ambiente. Falando em locais de descartes, você tem acompanhado a questão da Klabin? A lista já está já está legalizado, não está? Como é que está essa questão? Bom, foi essa que até eu mencionei agora. Nós fechamos ali o acesso, mas eles acabaram entrando por um outro acesso, foi até matéria da grande mídia, e a gente está atuando muito forte. Ainda continua lacrado, mas a gente precisa, de fato, ter resultados mais positivos para que isso não ocorra não só lá, mas em vários lugares da cidade de Guarulhos. Então a gente está trabalhando muito, fazendo um levantamento, um mapeamento, junto também ao meio ambiente, Secretaria do Meio Ambiente, que é o qual vem fazendo um ótimo trabalho para que a gente consiga, de fato, coibir esses abusos em Guarulhos. Bom, outro assunto importante é a questão do reajuste dos funcionários públicos. Bom, diante de tanta dificuldade, falta de dinheiro, como é que está essa questão do reajuste do funcionalismo público? O que o funcionalismo público pode esperar? Bom, nós estamos agora em fase de diálogo com o funcionalismo. A Secretaria de Administração está empenhada bastante e está conversando muito com os funcionários para realmente saber até que ponto a gente pode reajustar, né? A que alíquota a gente pode reajustar. Porque não adianta também apenas agradar a categoria e estourar as contas e em setembro a gente não ter mais dinheiro e aí todo mundo fica sem receber a partir de setembro. Então a gente tem que ser responsável. Então temos que achar um meio termo onde a gente consiga fazer um reajuste, né, necessário, justo, ou pelo menos perto do justo, e também ser responsável com as nossas finanças municipais. Bom, questão da saúde, o senhor fez uma ação há um tempo atrás que deu muita repercussão. Bom, mas a saúde continua numa situação complicada. Como é que está a saúde hoje, depois desses 100 dias, e qual a sua projeção para o povo começar a sentir uma melhora? Bom, a nossa saúde, e sendo muito transparente para quem nos ouve, eu acredito que o homem público, né, e a nova política prega isso, você tem que ser transparente. E o que não vai bem, você tem que falar que não está bem. Nossa saúde avançou muito pouco, mas muito pouco mesmo. Acho que foi uma das pastas que menos avançou. A gente conseguiu inaugurar um campus, a gente conseguiu o programa Saúde da Família, a gente tinha 5 núcleos, passamos a 17. Isso tudo impacta em mais recursos do Ministério da Saúde.
mas foram poucos os avanços, né? A gente conseguiu avançar, olhando para dentro da máquina pública, a gente conseguiu avançar bastante, porque são mais recursos. Com o campus inaugurado, a gente conseguiu liberar o SER 2, né, que é mais dinheiro entrando, e com o SER 2 a gente habilitou o SER 4, que também é mais dinheiro da esfera federal entrando. Mas a pessoa ela não quer saber o que está entrando no cofre, o que melhorou. Ela quer saber lá na ponta. Ela quer saber quando ela vai no hospital, ela encontra médico, ela encontra medicamento. É isso que o morador quer saber, e principalmente num momento que, né, você está precisando muito. Ninguém procura saúde quando não está precisando. Ninguém procura um hospital quando não está precisando. Então a gente avançou muito pouco. Mas até o meio do ano nós lançaremos algumas medidas que eu chamo de pacote da saúde, que realmente vai revolucionar a nossa saúde aqui em Guarulhos. Eu não posso ainda adiantar, porque muito desses procedimentos a gente ainda não assinou. Mas garanto aos guarulhenses, né, que usam a saúde pública municipal, que até dezembro você já sente na prática. Até julho a gente faz uma série de mudanças, mas até dezembro o morador vai sentir na prática. Pô, realmente, já tem os aparelhos de saúde, eles são bem melhores. E nós herdamos também um grande problema, por isso que a nossa saúde está nesse nível. Nós herdamos um grande problema, medicamentos e insumos. Medicamento e insumo não era pago, muitos deles, a grande parte, desde julho do ano passado. E aí a gente herdou um problemaço, porque chegou janeiro, começou a faltar tudo. E aí a gente começou a renegociar. Só que eu não posso, enquanto gestor público, e a iniciativa pública pede isso, você não pode simplesmente, eu estou devendo não sei quanto para esse fornecedor, vou parar de comprar dele e vou comprar do outro. Não. Existe uma ata, existe todo um processo, uma licitação, que você é obrigado a comprar de quem ganhou. E a pessoa que ganhou, ela vai falar, eu não vou te fornecer enquanto você não pagar o passivo, né, que a gente herdou, ficaram 6, 7 meses sem ser pago. Então a gente começou a renegociar. E a renegociação, você sabe que é dura, né? As empresas que fornecem, elas não estão preocupadas com a saúde pública, elas estão preocupadas com o ganho, né, financeiro delas. Então a gente começou a renegociar. E a partir da semana passada, né, finalzinho do mês passado, a gente começou a receber novamente esses insumos e medicamentos. Falta muito ainda, a gente não recebeu ainda o que é preciso para melhorar de fato a nossa saúde entre medicamento e insumo. E também estamos fazendo toda uma reestruturação na questão dos médicos. O que acontece hoje, muito, e já para finalizar a questão da saúde, por exemplo, o Hospital da Criança, o HMCA. Como as pessoas, por exemplo, no Tabuão, alguém do São João, alguém do Fortaleza, do Lenise, do Vilani, como elas acabam não encontrando um médico de referência para criança, né, um pediatra, ou acaba não encontrando um clínico geral, elas acabam todas vindo para o HMCA ou para o HMU, porque sabe que vai encontrar. E com isso, faz com que as filas fiquem quilométricas, de 5, 6 horas, que é muita coisa. Então, o nosso próximo passo é redistribuir de uma forma equânime no município inteiro, para que as pessoas não precisem atravessar a cidade e virem para o HMCA ou para o HMU, que elas consigam resolver os problemas menores nas regiões delas, que aí a gente consegue ter uma saúde muito mais acolhedora. E eu estive só esse ano umas 3 vezes no HMCA e perguntei para as pessoas que estavam ali na fila, as mães, mas que você está achando aqui? O problema é a fila é enorme, eu não aguento essa fila. Mas tudo bem, quando você passa? Não, quando eu passo o médico é maravilhoso, a enfermeira me atendeu muito bem, saí daqui com o meu problema resolvido. Então, isso, 90% dos casos, as pessoas, elas sabem que o serviço é bom, elas sabem que funciona, porém, o problema é a fila. E é isso que a gente tem que mudar nessa reestruturação, e até o final do ano a gente, com certeza, as pessoas já sentiram na prática essa mudança. Faz o seguinte, vamos para um rápido intervalo e já voltamos aqui com o Guti, prefeito da cidade de Guarulhos. Consultório odontológico Doutora Gisele Cristine. Em um ambiente confortável, com estacionamento para os pacientes, oferecemos tratamento especializado em ortodontia, clínico geral, pediatria, próteses, implantes e muito mais.
Venha conhecer o nosso consultório e faça já o seu orçamento. 4378-5941. 4378-5941. O nosso consultório fica próximo ao PA Paraíso, Avenida Silvestre Pires de Freitas, número 1041. Associação dos Educadores Municipais de Guarulhos. A mudança se faz na sala de aula e fora dela. Oferecemos a todos os filiados atendimento jurídico e salão de beleza em nossa sede, localizada na rua Claudino Barbosa, 102, no Macedo. Além disso, estamos ampliando nossos convênios para atender ainda melhor o interesse e necessidades de todos os filiados. Faça parte da AEMG. Para mais informações, ligue 2087-2520, 4965-1745 ou 96769-4434. Você, motorista autônomo, venha fazer parte do nosso sindicato, o Sindi Lotação. Desde 1999, oferecemos diversos serviços para os nossos sindicalistas, como departamento contábil, consultoria jurídica com recursos de multas, exames toxicológicos, entre outras vantagens. Conheça nossa sede na rua Padre Cláudio Arenal, número 349, Vila Fátima, Guarulhos. Telefone 4964-6157. Presidente Cícero Mossoró. Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública de Guarulhos. Uma entidade que luta e conquista. O STAP dispõe de uma ampla e consolidada estrutura para atender o sócio com serviços de cabeleireiro, atendimento jurídico, clube de campo e parcerias com diversas colônias de férias. Seja sócio do STAP. Acesse www.stapguarulhos.org.br. Presidente Pedro Zanotti Filho. Serviços e informações Guarupás. Se você tem reclamações, sugestões, dúvidas ou necessita de informação, fale conosco. Estamos sempre na linha para ouvir você. Para tirar dúvidas sobre cartões e demais informações, ligue para 0800 559 499 de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. Fale com a gente também no Facebook, www.facebook.com.br/Guarupás. Nosso site, www.guarupás.com.br/Fale Conosco ou por e-mail, falecom@guarupás.com.br. Guarupás, levando você de ponto a ponto. Confira agora os aniversariantes desta terça-feira, dia 18 de abril. Cantamos parabéns para Fernando Lima, Guilherme Gonzalez, José Hugo Cândido, Roberto Siqueira, Silvana Matos e Silvia Ribeiro. Parabéns a todos e um ótimo aniversário!
Voltamos aqui ao Paço Municipal, conversando com o prefeito Guti. Bom, com relação à educação, prefeito, o seu vice-prefeito fez algumas declarações que foram economizadas muito dinheiro. No entanto, houve algumas críticas com relação a colocar na mesma pasta educação, cultura, esporte e lazer. Faça uma análise do que tem sido feito lá por enquanto. Então vamos do final para o começo da sua pergunta. Nós reajustamos toda a secretaria e a gente conseguiu englobar educação, cultura, esporte e lazer, justamente para que a gente conseguisse atender melhor o guarulhense. Algumas pessoas criticaram, mas para essas pessoas que criticaram, eu falei, espera, deixa eu mostrar resultado. Por quê? A educação, por exemplo, tem vários céus, tem vários próprios que podem ser complexos esportivos. Por exemplo, a Escola 360. A gente já está atuando em 40 escolas, né? Já começamos e foi uma promessa de campanha. Então, em 40 escolas já existe a Escola 360. O que é isso para você que está assistindo? A escola tem que funcionar 360 dias por ano. Sábado, domingo, né? Alguns feriados, ela vai abrir justamente para você que não tem tanta condição de levar seu filho em algum espetáculo que você tenha que pagar o ingresso, você consiga entrar nessas escolas, usar os aparelhos esportivos, onde ele consiga praticar um esporte, jogar uma bola, ele consiga ter alguma aula, por exemplo, pintar um quadro, enfim, ter o seu lazer. Então, a gente não precisa sair construindo, foi também o que eu falei muito durante a campanha. A gente não tem recurso para sair construindo. 7,4 bilhões de dívida. Não adianta, e isso eu já falava durante a campanha, não adianta a gente prometer que vai sair construindo uma série de coisas, porque não tem dinheiro para isso. Lógico que a gente queria ter mais aparelhos, mas enfim, a gente tem que otimizar, usar o que já existe. Então a Escola 360, ela está atendendo muitas pessoas, já são 40. Acredito que até o final do ano a gente avance aí para umas 70, 80 escolas que vão funcionar no sistema Escola 360. Isso será um ganho extraordinário. E é por isso que a junção foi bastante exitosa, porque a gente consegue atender as pessoas que precisam de cultura, as pessoas que precisam de esporte, dentro dos aparelhos que já existem, que é da educação. Hoje, para quem não sabe, a educação ela tem a maior fatia consignada pelo ordenamento federal. Ela a obrigação é gastar 25% de todo o orçamento na educação. É lógico que a gente não vai gastar o dinheiro da educação na cultura, mas se o dinheiro que foi gasto para criar céus e tudo mais e não se utiliza durante o final de semana, por que não abrir isso para a cultura? Por que não abrir isso para o esporte? E aí ficou uma sinergia muito bacana, muito mais rápida, né? Porque a mesma secretaria, a CECEL, a mesma secretaria cuida de tudo, cuida dos 3 orçamentos de maneira distinta, mas os próprios são utilizados de maneira sinérgica. Isso é extremamente importante. Os esportistas da cidade estão agradecendo. Quero agradecer a todo morador de Guarulhos também. Nós fizemos aí vários mutirões e nós tivemos, por exemplo, recentemente no Fioravante Ervolino, nós tivemos um mutirão de mais de 500 pessoas que conseguiram revitalizar, pintar, e até o final desse mês a gente entrega o Fioravante, devolve para a sociedade, para aqueles que amam o esporte, para que realmente a gente atinja o objetivo específico de um aparelho esportivo, que é fomentar o esporte. Eu não ia falar sobre essa questão do Fioravante, né? Já que na verdade eu tinha esquecido, mas como ele falou, eu vou perguntar. Eu tive entrevistando a semana passada o pessoal dos Falcões. E eles me garantiram o seguinte, que toda a reforma feita ali foi feita com dinheiro deles. E não foi feito com dinheiro que teoricamente veio da Caixa Econômica Federal. A prefeitura está vendo alguns contratos antigos, ou nesse momento ainda não é o momento de olhar para esses contratos antigos? Bom, Roberto, realmente eu não tive a oportunidade de ver o Fioravante um pouco antes do pessoal do Falcões assumir lá. O que me chega de relatos é exatamente isso que você acaba de falar, que eles investiram dinheiro no próprio bolso, por isso que eles estavam lá, enfim, eles acabaram investindo. Porém, justamente para entender de fato o que aconteceu, aonde foi parar esse dinheiro, se é que veio o dinheiro do Ministério do Esporte, nós estamos fazendo uma sindicância justamente para entender o que aconteceu, por que foi passado para o Falcões, se é que o Falcões investiu dinheiro próprio, aonde está o dinheiro
do Ministério de Esportes. Enfim, estamos fazendo essa sindicância. Mas isso, acho que o morador não tem que se preocupar, o guarulhense não tem que se preocupar. Tem que se preocupar aí, quando é que eu vou ter o Fioravante de volta para eu praticar o esporte? Quando é que o Gucci, a gestão Gucci, vai me entregar, de fato, esse aparelho para que eu possa levar meus filhos para praticar futebol, vôlei, handball? É isso que o pessoal quer saber. Então, nós estamos focados em entregar novamente. E parcerias, repito aqui, como eu sempre repito, né? Parcerias, seja com motoclube, seja com empresa de marketing esportivo, seja com do ramo alimentício, parcerias feitas de uma maneira correta, bem feita, ela ajuda muito. Por exemplo, o Fioravante a gente não descarta de ter uma parceria público-privada para lá, para que a gente consiga fazer uma arena multiuso, para que seja referência. O Fioravante é um dos ginásios mais bem localizados do Brasil, da beira da Dutra, todo mundo passa. Então, tenho certeza que muita gente vai se interessar por lá. Tem a questão do naming rights, né, que é o direito de usar o nome. Por exemplo, chega uma empresa de produto alimentício, usa o nome lá. Por que não? Né? Desde que a gente tenha a contrapartida, desde que a gente possa usar muito aquele espaço, desde que aquilo seja ofertado ao público de maneira gratuita, por que não pensar em parcerias estratégicas? A gente já está fazendo isso, que a gente chama de MIP, que é uma manifestação de interesse privado, e as empresas que tiverem essa vontade de investir lá serão muito bem-vindas, desde que, né, não seja um investimento apenas para a empresa, tem que ser um investimento que haja uma contrapartida grande para o município. Isso é uma postura ou daqui a algum tempo o senhor pensa em separar essas pastas? Seria uma atitude nesse momento apenas para economizar ou realmente um pensamento do senhor para os 4 anos ou para mais anos? Bom, Roberto, esse enxugamento eu prometi durante a campanha também, né, de redução de 32 pastas. A gente falava em reduzir 30%, a gente reduziu mais também, justamente para que a gente consiga ter mais na mão a administração pública, para que a gente consiga enxergar mais rápido e tomar as atitudes também de maneira muito mais rápida. Lógico que se por acaso, e qualquer medida que a gente tome, não estou falando simplesmente desse enxugamento e dessa realocação de pastas, mas qualquer medida que a gente tome e não for a medida mais adequada, mais correta, eu não tenho compromisso algum com o erro. A gente vai voltar atrás, não tem problema nenhum. O que a gente precisa é dar resultado positivo para a população. E não esse negócio, eu estava certo, estava errado, não tem problema com isso. O que estiver dando certo vai continuar e alguma eventual mudança que possa não refletir os resultados que a gente espera, não tem problema nenhum também em voltar e fazer de uma outra maneira. Bom, uma questão também importante, questão do pagamento de comissionados, né? Tá uma gritaria geral. Qual o posicionamento oficial da prefeitura? Bom, primeiro que os comissionados eles têm todos os direitos possíveis e que eles imaginem ter para batalhar, postular os seus direitos. Agora, a prefeitura ela não pode simplesmente sair pagando de maneira irresponsável. É lógico que se eu tivesse uma decisão e se eu pudesse pagar, lógico que eu iria pagar. Só que existem 3 atos aí que nos deixam bastante insólidos, se é que eu posso usar essa palavra, na questão do pagamento. Primeiro, existiu uma modulação do Tribunal de Justiça, ao qual considerou irregular esses pagamentos, considerou irregular os cargos, né? Foi considerado ilegal. Tanto que o prefeito da gestão anterior ele foi obrigado a demitir todo mundo no último dia do mandato. Não foi feito. Eu, enquanto próximo gestor, tinha que cumprir uma decisão judicial, né? E no primeiro dia de mandato, nós tivemos que exonerar, porque o TJ considerou ilegal esses pagamentos. Aí, a nossa procuradoria, segundo passo, nossa procuradoria deu um parecer negativo na questão dos pagamentos desses cargos, falando que a gente poderia incorrer em crime de responsabilidade, porque é irregular, foi julgado irregular esses cargos. E o terceiro passo, três funcionários entraram na justiça com pedido de liminar para que a gente pagasse, né? E de verdade eu torci muito para que eles vencessem, porque já ajudaria bastante, né? E aí ia criar uma avalanche de vários funcionários entrando na justiça. E aí nós pagaríamos com ordem judicial, que é muito mais tranquilo. E foi negado também. Essas liminares foram negadas. Então são 3 negativas que nos impossibilitam no momento de pagar. Eu disse a eles, vamos construir uma tese que
bem fundamentada, bem alicerçada, que nos permitam pagar, né? Tanto que essa semana teremos uma audiência no Tribunal do Trabalho, no TRT, justamente para que tente achar uma saída, né? Enquanto não há essa saída, eu fico impossibilitado de pagar. A partir do momento que a gente consiga construir algo sólido, aí a prefeitura pode pagar. Mesmo que, e eu deixei bem claro, já estive 2 vezes com 2 comissões diferentes dos comissionados, eu disse a eles, nós temos 2 barreiras. A mais difícil é a jurídica, que por enquanto não está tendo saída. E depois é a financeira, que nós também temos um problema grave financeiro, só que aí eu disse, vencida a etapa jurídica, vamos passar para a financeira. Aí a gente programa um pagamento em prestações para todo mundo, a gente atende aqueles que precisam mais, aqueles que estão com as necessidades mais avançadas, enfim. Então a gente instaura uma comissão justamente para definir esse pagamento. Mas enquanto não vence a barreira jurídica, eu não posso avançar para a financeira. Ok. Queremos agradecer ao prefeito. Trouxemos aqui como ele não vai estar tendo sem tempo de ir ao programa, nós trouxemos aqui a nossa caneca e o nosso pendrive, né, que foi feito pela Asta. Por favor. E aqui é nosso pendrive. Legal. Do outro lado, isso. Se bem que hoje está tudo na nuvem, né? Mas... Opa, bacana, hein? Bonito. Obrigado, prefeito. Obrigado. Mais uma vez, uma grande honra recebê-los aqui. E estou à disposição, sempre que possível, quando vocês precisarem de algumas informações para levar para o morador, para a sua audiência, nós vamos estar à disposição para poder elucidar melhor os fatos e o que vem acontecendo na cidade. Mas peço que vocês continuem acreditando na gente, pode ter certeza que esse ano a gente vai ter bastante avanço. Face às limitações financeiras, vamos avançar. Temos que trabalhar duro, dobrado, justamente por isso, né? Porque é o Brasil que passa por uma crise, herdamos uma situação financeira municipal também catastrófica, mas pode ter certeza que eu estou trabalhando duro para que a gente consiga devolver a Guarulhos que a gente tanto quer.